vamos iniciar o bloco de psicanálise do curso de vocês. Então, para essa aula inaugural de abertura, nós convidamos a Cecília Orsini, que é uma psicanalista, membro efetivo lá da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, professora do Instituto, e tem uma experiência muito intensa na transmissão da psicanálise. Ela é professora lá, de formação, de sociedade, e já há bastante tempo que você fez grupos com residentes daqui, né? Bastante tempo, uns 20, 25 anos. O item do currículo oculto era ter grupo com a Cecília. Currículo informal, porque a gente tem uma fora, formação informal. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o Oswaldo, a Ludmila e o Márcio pelo convite. Fico muito alegre de vir no HC por várias razões. Eu já fiz uma exploração aqui do Rio com 7 anos de idade, com alguns tios, foi muito bacana. E comecei a minha carreira na enfermaria de patologia geral do Instituto da Criança, com a Sueli Ronick, que é uma psicanalista muito sacudida, tem outras referências na psicanálise, então eu fico sempre muito alegre quando eu venho aqui, e por coincidência eu sempre tive grupo de estudos de Freud, e por coincidência veio um residente, e esse residente veio trazendo, acho que 1990 e bolinha, e acabou virando uma referência até o Oswaldo conseguir colocar o estudo aqui dentro, né? Que era já faz uns 25 anos. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu vou falar sobre psicanálise e psiquiatria e eu vou fazer 2 pedidos meio chatos. Um é que vocês fiquem de máscara porque eu tenho 66 anos e aí o meu infectologista é meio chatinho. Ele ainda não me liberou, eu não consigo falar de máscara porque aí eu tenho que elevar o tom de voz, e ao elevar o tom de voz, aí eu fico com dor de garganta, aí dá problema no consultório. Então, é pouco simpático já começar assim, pouco simpática, mas eu agradeço muito a gentileza de vocês. E outra coisa, assim, eu sou meia insegura, vamos dizer assim, então eu peço que vocês façam como no teatro, que desliguem os celulares, porque quando eu vejo alguém olhando no celular, eu acho que não está gostando, aí eu fico meio preocupada, querendo fazer umas micagens. Então, se não for pedir demais, se ninguém tiver com alguém doente, precisando olhar o celular, algum ficante que tem que pegar a resposta para se acalmar, então, eu peço essa gentileza, até porque a aula exige muito da gente, exige muito de vocês, né? Tanto do ponto de vista da teoria psicanalítica, quanto do ponto de vista pessoal, né? Porque falar em psicanálise, se mexe com a gente, acha que a gente é louco, e a gente é mesmo, né? Do ponto de vista freudiano, a gente tem mesmo um pedaço louco muito importante, mas aí a gente começa e lembra disso, e lembra daquilo, sou histérica, sou neurótica, sou não sei o quê. Como diz o Freud, somos todos um pouco histéricos, né? Então, é parte do patrimônio, a gente vai entender isso hoje. Então, a minha ideia é falar sobre psicanálise e psiquiatria. Enquanto vocês se acomodam, eu queria indicar vivamente é filme, né, ou é vídeo? Da Eide. É um vídeo. Tem uma psicanalista que é cineasta, e a propósito de curiosidades, quando esteve aqui no Brasil um psicanalista francês muito bacana, o Pierre Fédidat, que influiu muito na nossa clínica, porque ele
inclusive ele era psiquiatra, usava muita fenomenologia psiquiátrica, teve um seminário sobre o envelhecimento psíquico do analista, que é a gente fica meio anquilosado, né, nas nossas práticas e repetições, e ele falava, olha, vocês têm que ter um hobby sério, né? Tem que ter algo, porque tem aqueles analistas que só pensam em psicanálise 24 horas por dia. E a Eide estava nesse seminário, ela falou, ai, que alívio, porque eu faço cinema, eu sempre fiquei muito culpada de fazer psicanálise e cinema, né? Então, uma curiosidade. Então, a Eide está fazendo uma série que se chama Psicanalistas que Falam, está no YouTube, e tem alguns psicanalistas muito importantes para o nosso meio, um deles é o Oswaldo, e para me preparar para cá, e também porque eu já estava devendo isso para o Oswaldo faz tempo, eu escutei o vídeo do Oswaldo, e é só jogar no YouTube, Psicanalistas que Falam, Oswaldo Ferreira Leite Neto e outros, Maria Rita Kel, tem a própria Sueli Ronick, e é um depoimento muito bacana. Falei para o Oswaldo que eu conheci, né, um outro lado do Oswaldo, muito sincero, muito engajado, psicanaliticamente, muito gostoso de ouvir. E para a gente que está começando, a gente tem também um voyeurismo, né? Quer ver o que está na cabeça dos analistas, né? Ou do nosso terapeuta que está ali, né? Quem que é essa figura? Outro dia uma paciente falou, você está bem? Com aquela cara de, por favor, esteja bem. Eu falei, ai meu Deus, eu estava de preto, falei, ai, devo estar abatida. Aí eu falei, por quê? Você está preocupada comigo? Não, mas depois na sessão apareceu. Mas enfim, isso é um pequeno parênteses. Então, ouçam. Outra coisa que eu trouxe enquanto aí o povo está se assentando, está nos slides, tem esse livrinho do Fábio Herrmann, que por coincidência ou não, foi o meu primeiro analista, que era um cara muito sacudido, porque ele tinha uma visão crítica da psicanálise, de que a gente não deve usar os conceitos de um modo repetitivo, que todo conceito na clínica está em crise, etc. e tal. Sobretudo agora, com o movimento antirracista, a gente vê vários problemas na clínica em relação ao atendimento de pacientes pretos ou indígenas. Então, tem um sistema crítico. Ele é um livro bem simples e muito complicado ao mesmo tempo. É aquelas coisas assim, uma pérola de síntese que fazia parte da coleção Primeiros Passos, da Brasiliense, que chamava pessoas de referência para fazerem essa síntese para o público leigo. Então, chama-se O que é Psicanálise para Iniciantes ou Não, né? Tem 2 capítulos, que eu já vou logo avisando, que são difíceis, porque traz a perspectiva crítica dele, que é o capítulo 6 e o capítulo 9, A Sexualidade e a Psique do Real. Os demais capítulos ajudam muito quem está se introduzindo na psicanálise. Eu usava muito nos grupos de residentes, usava inclusive na época que eu dava aula no SEDES, no curso de psicoterapia de psicodinâmica de adultos, até eles brincavam, né? Ah, você veio com um livrinho O que é Psicanálise por um curso de especialização, a gente se achou um pouco meio subestimado, mas não. Eu sou adepta de livros que fazem uma economia intelectual para o leitor, porque a gente não é capaz de ler tudo. Oi? Você pode passando as coisas que eu tiro foto e mando no grupo. Oi? Passar o livro, que eu tiro foto e mando no nosso grupo. Ah, tá ótimo. Mas ele ficou mais grosso, parece? Ficou porque aquele da Primeiros Passos, esse é da Blucher, da Primeiros Passos esgotou. E aí teve uma pequena revisão e aumentou um pouquinho. Também não sei se é o tipo de letra, de papel, mas é o mesmo livro. É o mesmo. É que a revisão foi feita pela Leda, então acho que ela talvez acrescentou algumas coisas. Outra dica que eu tenho
Bom, então a economia intelectual é assim, você quer saber o que é a dialética, porque falam dos opostos e aí tal, e do Hegel, você não vai ler o Hegel na sua vida se você é médico, se você tem consultório, até pode, estou falando numa besteira, porque você até pode ler, mas aí você pega um Paulo Arantes, da filosofia da USP, que escreve um livro que te situa, né? A ideia é que situa. Outra coisa, para quem quer, né, ler Freud, é muito importante uma biografia, que vocês podem ler, tipo, debaixo do guarda-sol, se é que vocês têm tempo para ir para algum guarda-sol. Bom, ou no plantão, se o plantão tiver muito cacete, não tiver rolando nada, tem uma biografia que é a mais curta e a mais simpática, mais gostosinha de ler, que é de um psicanalista francês, também faz um trabalho de economia intelectual muito grande, que é o Octave Manoni. Esse está esgotado, mas eu sei que a galera jovem consegue arrumar tudo. Então, espero que vocês consigam. E tem os mais tradicionais, que é a do Peter Gay, que é grande, Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, né? Acho que é isso. Que ele é historiador, então ele situa muito Viena, Europa, Primeira Guerra, pré-Segunda Guerra, nazismo, movimento psicanalítico. Então, o contexto histórico faz com que a gente não torne o autor um guru, porque a gente vê o quanto ali, né, do que está se passando encharca a obra. E a outra é da Elizabeth Rudinesco, que é uma lacaniana crítica, que se baseia em muitos dados do Peter Gay, só que a Rudinesco ela é mais ágil, ela tem novas informações, por exemplo, que não aparecem em outras, que o Freud era um cocainômano pesado. Com isso, eu não estou assim sugerindo que vocês, né, usem cocaína de um modo pesado, porque ele mesmo falava na correspondência que ele não tinha um traço de adição. Então, ele parou quando ele achou que devia parar. E a Rudinesco também inclui muito coisas do movimento psicanalítico, à época de Freud. Então, aí depende do... Vocês podem se orientar aí com os colegas, né? Oswaldo, Alúdio, o Márcio, que já devem ter conhecimento, mas essa, sim, para uso mais rápido, é muito simpática, a do Octave Manoni. Tá? Alguma questão? E tem a própria autobiografia do Freud, de 1925, que é onde vocês sentem uma coisa que eu vou mencionar, as ambições científicas profundas do Freud, que ele jamais abandonou. Mas a gente vai conversar um pouco sobre o projeto de Freud. A autobiografia é interessante porque é ele contando o que da história dele ele acha que importa para a psicanálise. Também situa vocês no campo. Porque a gente pegar, né, um autor assim desavisadamente é uma coisa complicada, né? Então é bom a gente saber onde está pisando e com quem está falando. É muito importante a gente saber quem é o nosso interlocutor e quem é o interlocutor do nosso interlocutor, porque isso esclarece muita coisa. Bom, então hoje eu vou falar, né, da psicanálise e psiquiatria no sentido de que há uma certa animosidade entre os dois campos que é absolutamente desnecessária, né? Divergências ou diferenças de perspectiva não deveriam significar inimizade ou animosidade, porque são saberes que podem ser usados de modo interdisciplinar, né? Inclusive com outras especialidades médicas. Lá no Instituto da Criança, a gente fazia muita reunião multidisciplinar com pediatra,
com neonatal, com o oncologista, com o assistente social, com a enfermagem, com os pais, né? Então, é uma coisa que a gente procura que haja um encontro. Aquela figura que você sabe que não vai ter um encontro, porque uma coisa difícil é a gente achar a nossa turma, né? Então, aquela galera que você sabe que realmente não vai ter um encontro, é melhor não perder tempo. É melhor mesmo na instituição ir achando possibilidades de fertilidade de encontros. Por quê? Eu acho que uma disciplina, em muitos casos, precisa da outra, né? Tem pacientes que não conseguem ficar num trabalho terapêutico se não tiverem uma modulação do grau de angústia, até porque a psicoterapia, a psicanálise, não é um passeio no campo, né? É um projeto que você se engaja e que tem muita exigência, né, emocional, de angústia e de dor. Então, faz parte. Quando o paciente está lá, né, enfim, debulhando e achando que ele está piorando, muitas vezes ele está avançando, né, em soluções importantes para a sua vida, em momentos críticos. Então, para mim, não há por que haver uma relação de animosidade, sim uma relação de cooperação, né? A não ser que você seja um analista convicto que a medicação atrapalha, tampona o desejo e a angústia, claro, se o cara estiver dopado de fato, né? Ou o psiquiatra que acha que o paciente vai piorar, vai, né? Não adianta disfarçar. Ele vai piorar, porque os momentos críticos são momentos em que você pode encontrar novas soluções, nenhuma solução mágica, novas articulações na sua vida. Então, agora eu vou contar alguma pergunta aqui? Não? Então, agora eu vou contar como a psiquiatria, né, vê o sintoma e como a psicanálise vê o sintoma. Se eu estiver enganada em relação à psiquiatria, por favor, me corrija, né? Porque eu já tive essas conversas, ainda não fui corrigida, mas eu sei que as coisas andam muito rapidamente, então, por favor, preciso da ajuda de vocês. Sou eu, né, que tenho que ir. É aqui, né? Então, eu vou deixar vocês lerem, porque se a gente lê e fala ao mesmo tempo, dispersa. Deu? Depois, se vocês quiserem, eu envio os slides, tá? Eu posso fazer uma revisãozinha e enviar, né? Então, a perspectiva em relação ao sintoma é diferente. Mais uma vez, eu vou dizer que não quer dizer animosidade, né? Eu uso as palavras orgânico, fisiológico, biológico de um jeito frouxo e impreciso. Então, o pessoal da medicina, por favor, me perdoe se eu estou usando de um jeito assim meio gauche, né? Meio esquerdo, tá? Então, o sintoma para a psiquiatria, com essa perspectiva mais médica, né? Ele é fruto de um desarranjo orgânico, de base orgânica, que tem que ser corrigido quimicamente. Acho que é quimicamente porque a medicação interfere na química cerebral, né? Suponho. Suponho não, suponho que a palavra esteja correta, né? E o objetivo maior é que você obtenha evidências científicas, né,
da etiologia do sintoma. Evidência, a palavra aí já é significativa, porque na medicina a gente trabalha muito com o ver, né? Você fez o check-up lá, aí vê aquele ultrassom, aí vê lá as análises clínicas. A gente, quando vai para o médico, a gente é um acumulado de dados visuais, digamos assim. Mesmo o exame clínico, que não é exatamente visual, mas você visualiza lá todos os componentes e o equilíbrio, como é que estão as coisas, né? É um avanço, é uma coisa muito impressionante. No caso do sintoma para a psicanálise, ele é uma formação psíquica inconsciente, né? De múltiplas causas que conta uma história. O objetivo aí é fazer falar. Uma outra narrativa manifesta-se também através dos sonhos e dos atos falhos, não só através do sintoma. Nesse livrinho do Fábio tem um pouco as regras de formação do sonho e do ato falho, né? Essa história das múltiplas causas, dizia o Garcia Rosa, que era um estudioso muito referência para o estudo da psicanálise, de psicanálise e filosofia, né? E ele colocava que Freud era um pensador de ponta, no sentido de que, na etiologia do sofrimento psíquico, vou falar em sintoma para a gente ficar um pouco no nosso campo, né? Na etiologia do sintoma, você encontra múltiplas determinações, inclusive o Freud chama de sobredeterminação. Então, você pode imaginar uma planta lá, um pezinho de feijão, que ele tem raízes, né, que se aprofundam naquela direção. Ou aquelas plantas que são tubérculos, que você puxa a planta e vem um monte de raízes na horizontal. Então, do ponto de vista psicanalítico, é assim que a gente trabalha com a ideia de sintoma, né? Então, o sintoma conta uma história que a gente vai debulhar ao longo da análise. E quais são as condutas, né? Na psiquiatria, se eu estiver errada, vocês me corrijam, é mais ou menos a pegada médica, é fazer o diagnóstico e propor uma conduta terapêutica. Medicamentosa, mas às vezes tem conselho, inclusive um conselho muito bom, uma recomendação muito boa é pedir para fazer psicoterapia. Até o caso que eu vou contar para vocês tem a ver com isso. E na psicanálise, né, o diagnóstico é a escuta dos processos inconscientes e a interpretação. A interpretação tem diversas modalidades de acordo com o autor que a pessoa se engaja mais ou autores que a pessoa se engaja mais. Com relação a diferentes escolas, eu bato muito no seguinte ponto: a escolha das escolas e dos autores, ela não é baseada numa perspectiva de guru, ela tem a ver com as identificações que você vai fazendo ao longo da sua vida. Inclusive, você muda de orientação, agrega autores, né? Então, isso é muito importante, porque a gente entra no campo psicoterápico. O Oswaldo me disse que vocês tiveram o Jung. O Jung é o cara, né? Quando a gente pensa na camada filogenética em Freud, por exemplo, aí há um encontro com a ideia do inconsciente coletivo de Jung. Então, tem a ver com a sua biografia, com as suas terapias, com o tipo de paciente que você está vendo. Então, realmente não tem a verdade, né, fechada em alguma das orientações teórico-clínicas. Cada uma tem uma parte da verdade que é parcial e provisória. Como dizia um professor de filosofia nosso, o Vladimir Safatli, o verdadeiro conhecimento está destinado ao fracasso, porque aí você muda, né? Quando Freud trata as histéricas com hipnose, aí ele fracassa, né? Quando ele fracassa é que ele dá o pulo do gato. Alguma questão aqui?
Não? Não? Podemos seguir? Então, eu pensei em 3 casos em torno da ideia do poder da palavra. Eu vou deixar só vocês lerem para aí comentar. O Oswaldo me disse que vocês já leram o tratamento anímico de Freud, né? Em que ele fala muito do poder da palavra e como a palavra é capaz de produzir efeitos fisiológicos, né? Um xingamento em que você é altamente desatacado, né? Produz palpitação, a ira produz um avermelhamento, uma impulsividade, etc. e tal. E, né, como diz o Freud, a palavra pode levantar o astral de uma pessoa e pode puxar a pessoa para baixo. Então, realmente, há um poder das palavras, e é desse poder das palavras que o próprio paciente escuta de si mesmo, que é o exemplo que eu vou dar, que é muito, eu achei um pouco impressionante, digamos assim, quando a pessoa se escuta fora da conversa cotidiana, coisas se produzem. Porque na conversa cotidiana, oi, Márcio, tudo bem? Aí Márcio vai dizer, tudo bem. Ah, como foi aquela reunião? Ah, foi super legal. Agora você falou, oi, Márcio, tudo bem? Não, tudo mal. Ele saiu desse campo convencional. Ai, tudo mal por quê? Ai, porque eu briguei com a minha mulher, ai, porque meu cachorro não sei o quê, ai, porque meu pai foi internado. Aí você fala, pelo amor de Deus, né? Está no elevador, faz uma pergunta inofensiva. Então, tem um campo convencionado de conversa, né? Ou a amiga vem para outra, ai, porque o ficante me deu um perdido, né? Aí a amiga fala, pô, que dó, que pena, né? A amiga pode estar pensando também, a mulher tem dedo podre, só escolhe cara sem noção, né? Você não vai falar isso neste acordo tácito de uma conversa cotidiana. Isso o Fábio explora muito bem. A conversa analítica é uma conversa inédita no pensamento ocidental, né? Porque você escuta segundo outros referentes clínicos, biográficos e teóricos. Eu não sei se vai dar tempo de contar todos os casos. Como faz para dar uma paradinha? Aqui, não precisa do slide agora. Depois a gente volta. Então, olha, esse foi um caso bem tocante, porque foi encaminhado por um psiquiatra, inclusive esse primeiro residente que me procurou para grupo de Freud, o Paulo Germano, não sei se alguns de vocês conhecem, agora ele estava na Alemanha. Então, ele me encaminhou um senhor de mais de 60 anos com uma queixa de insônia, ansiedade, o cara estava desesperado, não sabia se casava ou se comprava uma bicicleta. Se você faz uma escuta só sintomática, fatalmente você poderia medicar, né, com ansiolítico, com hipnótico para dormir, porque ele estava realmente batendo os pinos. O cara estava uma coqueteleira ambulante. O Paulo disse a ele que ele não tinha nada psiquiátrico, né, de monta, e que a conflitiva dele tinha a ver com uma dinâmica psíquica, e encaminhou. Um senhor bem careta, mega católico e tal, a questão dele, ele estava entre a amante e a mulher.
que é uma queixa muito comum de homens, porque é mais difícil, hoje em dia nem tanto, homens procurarem a análise, mas tem muito a ver com desemprego, perda, né, de poder, e está dividido entre a amante e a mulher. Aí fala, porque a mulher, ele não poderia deixar a mulher, como é que ele ia fazer, que não sei o quê, mas a amante dava tudo que ele precisava, e os filhos já sabiam de tudo, falavam que ele devia seguir o coração dele, mas como é que ele ia deixar a mulher, que foi companheira fiel, com quem ele teve 5 filhos, e adotou o filho dele fora do casamento, então já vai dando a dica que, né, a pular a cerca é uma constante na vida desse senhor. E fala, e de repente, e você escuta lá, né, com uma certa cara de paisagem, para a pessoa justamente não entrar numa coisa cotidiana. Ai, o que ela está achando, né? É meio difícil, mas a gente se esforça. Aí ele falou assim, olha, eu não sei se eu saio do casamento ou se eu não fico com a fulana. Ele queria dizer, eu não sei se eu saio do casamento ou se eu fico com a fulana. Aí a gente faz que nem gato, né? Aquela orelha em pé, né? Liga as anteninhas. Aí eu falei, o senhor ouviu o que o senhor disse? Ele falou, eu falei mesmo alguma coisa estranha. Eu falei, o senhor falou que não sabe, né, se sai do casamento ou se não fica com a moça. É. Ai, será que eu estou querendo ficar sozinho? Tchan, né? Quer dizer, emergiu ali uma verdade. Aí, não, porque desde os 20 anos que eu estou casado, que não sei o quê, eu acho que eu tinha que ter essa experiência, tal. Veio na segunda entrevista, que ele já quis marcar a terapia, mas eu estava vendo assim que não era bem assim. Bom, eu tomei uma decisão, vou ficar 30 dias num hotel, sozinho, porque eu preciso pensar. E, aliás, ele, né, parece que não se incomodava tanto com a vida dupla. A amante que encostou ele na parede. Ou ele largava a mulher, ou c'est fini, né? Aí ele falou, não, eu preciso pensar, porque eu nunca fiquei sozinho, porque eu nunca tive meu espaço, porque isso, porque aquilo, eu tinha um escritório cheio de profissionais que ficavam pendurados nele, ele ia para um hotel. Ia pensar, né? Fora outras coisas que ele falou. Aí veio, na outra sessão, eu decidi uma coisa. Eu tenho um apartamento que eu morava com a minha família há X tempo atrás, que está alugado para um amigo. Eu resolvi que eu vou desalugar esse apartamento e vou ficar lá e não vou ficar nem na casa da minha mulher, que eu ainda não contei, porque não quero magoar, porque ela fez uma cirurgia, blá, 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 e nem morar com a fulana, comprar um apartamento, que eles estavam na boca de comprar um apartamento, ele e a amante. E falou. Aí, de repente, ele olhou assim para mim, tipo, acho que era isso. E não voltou mais. Falou que estava com Covid, depois falou que foi viajar. Então, eu estou contando esse caso, que foi muito interessante, porque eu não faço assim questão que seja 300 anos de análise, que seja 400 vezes por semana. Se naquele momento da vida, ali através dessa verdade, ele se rearticulou. Né? Pode ser que dê tudo errado, mas ele realmente se rearticulou e se sentiu melhor e não tomou medicação, né? Ninguém sabe o que vai acontecer ali para frente. E é isso. Outro caso desses, que foi muito rápido, aí não foi um ato falho, foi a escuta da associação livre, porque a regra básica da psicoterapia é ajudar a pessoa a falar, né? Por isso que a interpretação a gente deve usar o mínimo possível para não cortar, né, o fluxo. Eu vou ter que dar assim uma maquiada por razões de sigilo, mas então,
uma psiquiatra me encaminhou um fulano dizendo que ele tinha feito uma tentativa de suicídio letal para valer, pois ele contou que eram 400 comprimidos, e que ele tinha sido salvo porque ele foi internado num local que tinha diálise. Parece que era o único local em São Paulo que tinha essa filtragem naquela época, né? Ou era, sei lá, tinha uma coisa de ponta. Bom, aí eu falei, gente do céu, um ressurrecto. Como é que eu vou atender um ressurrecto? A colega estava muito impressionada, eu também fiquei. Bom, aí ele vem, começa lá, conta, que ele era gay, que ele vinha de um estado super preconceituoso, que o pai não sei o quê, e que ele não conseguia achar companheiro, porque no meio gay não tinha companheiro, era todo mundo promíscuo, e ele gostava de música barroca, e ele gostava de ler, e ele não tinha com quem falar. Aí eu achei estranho, porque eu, né, conheci uma série de pessoas que tinham boas parcerias nesse universo. Ah, bom, fala que fala que fala. Aí ele resolveu me contar, porque quando vem com essa conversa de suicida, eu levo muito a sério, né? Porque às vezes a gente não consegue escutar para valer, porque realmente é uma opção filosófica, diga-se de passagem. É uma liberdade que o sujeito tem, então a gente precisa ver o que está acontecendo. Bom, aí ele contou que ele fez um amassado de 400 comprimidos com uísque numa hora X e que ninguém estava sabendo, que ele estava mal, mas tinha uma colega que sabia que ele estava muito mal. Pronto, aí já... Aí a colega estava esperando ele no horário em que ele era obrigado a ser pontual. Assim, não tinha papo, entendeu? Vamos dizer, ia fechar lá umas ações no mercado, que se ele não fosse, ia perder dinheiro. Não é isso, mas é só para, né? Ele realmente tinha que estar naquele lugar, aquela hora, que foi exatamente a hora que ele ingeriu os comprimidos. Mas aí o que aconteceu? Aí a fulana, eu não cheguei, a fulana me ligou e não conseguiu falar comigo, aí ela veio até a minha casa, aí arromba a porta, tal, levou para esse serviço e ele foi salvo, né? Aí eu falei, bom, mas você deixou uma porta aberta. Você viu o que você contou? Né? Tinha alguém te esperando que sabia que você não estava bem numa hora marcada, que um atraso era um sinal de alerta. Ele quase caiu da cadeira e falou, é mesmo. Então, né, você deixou a porta aberta. Então, este ato tinha a ver com outras coisas, tipo desafiar o meio médico, misturado com desespero, ver se esse equipamento de saúde ia salvar. Bom, enfim, sobredeterminado. Ele não ficou em análise porque ele chegou na conversa seguinte, arrumei um namorado que gosta de música barroca, que não sei o quê, tipo assim, vamos aproveitar a vida? E aí não veio mais. Né? Eu estou falando dessas situações curtas, porque são situações que vocês pegam muito, né? Na residência de poucas conversas. Eu não estou dizendo que a gente vai tratar a pessoa em poucas conversas, né? Mas é para falar do poder da escuta. Eu acho que eu não vou falar do outro caso, porque... esse caso foi meio pesado, né? Foi um pouco pesado. Então, esse outro é um pouco mais leve, aí a gente começa a ficar com aquele sono tipo, ai meu Deus, né? Mas tem coisas que são flores, né? Essa paciente, por exemplo, esse foi o poder de um sonho. Ela está comigo já há um bom tempo, ela é gay e ela fez um processo de separação da mulher bem difícil, que foi uma luta para ela não entrar na justiça e acabar com a vida dela, e acabar com a... Foi um UPA, foi um ano assim, suando, né, interpretando e tal. Bom,
Aí ela se separou, conseguiram dividir o imóvel, e ela ficou muito perseguida durante a separação. A mulher que, quando ela começou a análise, era uma mulher bacana, virou uma bruxa, né? Virou uma pessoa do mal. Aí ela trouxe um sonho, ai, porque eu não sonho, ai, porque eu sonhava, ai, porque não sei o quê. Ai, mas eu lembro de um pedaço de um sonho, bem pequeno. Aí você ajuda a falar, né? Era um entulho, assim, tipo umas ruínas de uma casa, e embaixo dessas ruínas tinha um sapo, mas o sapo estava assim, com o corpo esticado, e ele era branco. Aí lembrava a gente, né? Sabe como é que é sapo com os braços esticados e com as pernas esticadas? Ai, aí começa, não sei por que eu tive esse sonho. A gente nunca sabe por que teve esse sonho. Justamente tem que se deixar levar, né? Sem senso crítico, porque aí as coisas aparecem. Para resumir, desta miserinha, é isso que Freud traz para a humanidade, desta miserinha, desse fiapo, vem daí que o sapo era um bicho venenoso. Primeiro, assim, que ela dissecou sapo na faculdade, que horror. Depois, que o sapo era venenoso. Ai, não sei mais o que dizer, ai, não tenho mais o que falar. Você fica lá firme, né? Sustentando, é mesmo? Não tem... Ah, não, mas meu irmão, que ela acha um cafajeste, meu irmão jogava sapo em cima de mim, e ele e meu primo judiavam de sapo e não sei o quê, até que, com a história do veneno, surgiu o que estava mais forte, não era a causa, estava mais forte naquele momento. Estava mais forte naquele momento. O pai dela teve uma separação horrorosa da mãe. O pai realmente era uma pessoa mau caráter, vivia de suborno e arrumou, né, uma outra mulher que ela dizia que era francamente psicopata, como que ela manipulou a separação e tal. E ela nunca tinha colocado que ela não comia na casa do pai, porque ela tinha medo de ser envenenada pela madrasta. E ela não é delirante. Vocês verem como a gente é louco, porque ela trabalha, tem um trabalho bonito, fez a separação, está procurando outra companheira, a vida dela está caminhando, comprou um apartamento, cuidou da mãe, não sei o quê, não sei o quê. E era neste lugar que a ex-mulher estava, que a gente já tinha visto, mas aí ficou claro o nível, né? Esta mulher vai me matar. Por isso que tinha que ter advogado, o advogado tinha que olhar todas as alíneas e os não sei o quê, e não sei o que lá, e o corretor. Olha, mas uma persecutoriedade, uma pessoa que não é paranoica, mas ela ficou. Por que ela não é paranoica? Porque ela sabia que ela estava delirando, com exceção da madrasta. A madrasta, ela acredita que o pai dela passava mal com a comida da madrasta, que não sei quem tinha passado mal com a comida da madrasta. Então, é isso, veja. Então, eu trouxe essas situações. O poder da escuta de um sonho e da interpretação, e de fazer o paciente se escutar. Eu sou mais adepta desse tipo de conduta do que traduzir o que o paciente está falando, né? O poder de um ato falho e o poder dessa escuta, no caso do paciente que fez essa tentativa muito grave. Agora, querem perguntar alguma coisa? Quem, Oswaldo? Não, eu só estava pedindo para ligar de novo. Gente, alguns de vocês estão cabeceando. Vocês não querem perguntar? Eu sei que vocês fazem plantão, que a vida é dura, né? Às vezes tinha residente que dormia mesmo no grupinho de 8, 12 pessoas, porque... E também porque o conteúdo é disfórico, vamos dizer assim.
Nenhum comentário? Prosseguimos? Aí eu vou deixar vocês lerem, esse a gente vai passar mais rápido. Frase cortada. Ah, é? Como faz? Tem que subir? Tá maior que a tela. Ah, é? Pode abrir aqui ou vai dar confusão? Aí não vai. Acho que foi bom. Depois volta. Ah, tá. Obrigada, viu? Você deu uma diminuída, né? Obrigada, viu? Muito gentil. Já leram? Bom, então, aquele papo que eu estava falando, a gente tem que saber com quem que a gente está falando para não aderir dogmaticamente. A perspectiva histórica tira a gente de um risco de adesão. Então, o Freud, né, é um autor muito famoso. E como dizia o Rilke da fama, a fama é a soma de equívocos em torno de um nome. Porque Freud explica para lá, porque é Édipo para colar, e ninguém lê, ninguém sabe, ninguém viu. Então, o Freud é um autor clássico, ele está para a psicanálise, assim como Platão está para a filosofia. O que quer dizer um autor clássico? É um texto que nunca acaba de dizer o que ele tem para nos dizer, porque ele põe questões atuais. Só um exemplo. Em 1900 e pouco, Freud propôs a sexualidade como uma coisa errante, né? Qualquer opção sexual, do ponto de vista da psicanálise, é legítima, inclusive zoofilia, pedofilia, necrofilia. Vocês vão ver isso provavelmente, né, Oswaldo? E a gente vê, né, hoje em dia, o movimento LGBT, que as siglas não cessam de crescer. Por quê? Porque é da natureza do humano não ter uma orientação instintiva, natural, em relação ao objeto sexual, né? Então, a heterossexualidade, ela faz parte do movimento de heteronormatividade, que tem a ver com esse terceiro item que eu já vou falar. Tá? Então, Freud coloca perguntas que são sempre renovadas e que as tais linhas de psicanálise tomam e aprofundam na sua direção. Então, não foi o Freud que inventou o inconsciente. O século XIX era o século do inconsciente. Só se falava disso na filosofia, na literatura, nas artes e também na medicina, porque tinha uma medicina romântica. Justamente o romantismo alemão era uma reação ao racionalismo, né? A razão como senhora de todas as coisas. Havia, então, interesse profundo pela imaginação, pelas profundezas da alma, pela loucura, pelos sonhos, pela hipnose, como tentativa de conhecer e controlar o sujeito dividido. Então, não sei, vocês conhecem O Médico e o Monstro? A novela do... É bem legal, é bem interessante. É um médico que toma uma poção e vira um monstro quando ele toma essa poção. Então, justamente esse romance, essa novela fala da divisão subjetiva que nos habita a partir da modernidade, né? Cada um de nós contém um médico e um monstro. Então, estava assim, tipo, na moda, né? Que nem os marcadores biológicos e as evidências estão na moda, o médico e o monstro estava
na crista da onda, como também, né, no século XIX e XX, é o século da vigilância e da repressão sexual, em que o médico substitui a figura de Deus, porque temos a morte de Deus, a figura do rei, porque temos a queda das monarquias, e a figura do patriarca, que também está perdendo poder. Então, o médico entra nesse lugar. Vocês leram Alienista? O doutor Bacamarte tem o poder dado pelo rei de internar a vila inteira, porque, na definição, ele é que nem o DSM, ele ia mudando a definição de loucura, né? A primeira definição era que qualquer desvio, um contador de piada, um mentiroso, era loucura, porque era qualquer desvio do perfeito equilíbrio das faculdades mentais. Vem daí que ele internou praticamente toda a vila. Vem daí que ele falou: algo está errado estatisticamente. Não é possível que toda a vila... Aí teve uma revolta da vila, aí o rei mandou a Guarda Nacional para apoiar o doutor Bacamarte. O Machado de Assis é um gênio. Ele não leu Michel Foucault, que fala do controle, fala da vigilância, ele não leu Freud, e ele foi capaz de escrever o Alienista, que é o controle, né, da saúde pelo poder da figura do médico, que é exatamente onde nós estamos. Os corpos começam a se rebelar porque os pobres começam a sair do lugar, começam a exigir os seus direitos. As mulheres começam a sair do lugar, começam a exigir os seus direitos. As nações precisavam do aumento, como voltaram a precisar na Europa, do aumento populacional. Então, há uma conjunção da ciência com as necessidades políticas, né? Então, a heteronormatividade, o sexo reprodutivo, a saúde da mulher, a saúde da criança, a queda da mortalidade infantil, passam a fazer parte desse exercício do controle. Então, aquela obsessão do Freud por sexo não é só porque ele era um tarado no sentido libidinal do termo, é porque ele está dentro, sem saber, deste movimento, e ele, ao mesmo tempo, rompe, e, ao mesmo tempo, na obra dele, ele reafirma que papai e mamãe é o ápice do desenvolvimento da sexualidade. Então, tem que tomar cuidado ao ler Freud, tá? Porque ele fala A, depois ele fala não há. Só que ele não apaga o A. Ele fala que você pode escolher até o cadáver para ter uma relação, um prazer sexual. Mas, ao fim e ao cabo, a evolução das coisas faz com que, né, a opção mais procurada seja do papai e mamãe. Por quê? Porque não tinha pílula. E o amigo dele, por quem ele era apaixonado, o Fliess, que todo mundo abandonou o Freud, só ficou um otorrino maluco de Berlim conversando com ele, o Fliess achava que ia descobrir o segredo da contracepção, né? Então, foi uma grande decepção, e ele falou: ai, Fliess, você vai ser o dono da humanidade quando você descobrir. Só que a pílula, né, ele não alcançou o advento. Então, esse poder divino do médico, essa coisa da profundeza, além do romantismo, tem o darwinismo, o segredo está no originário, né? E a arqueologia. Você pega um caco de cerâmica, a partir daquele caco de cerâmica, dos restos de um sítio arqueológico, a partir deste que está enterrado, você reconstitui. Então, tudo isso influencia Freud e dificulta o leitor contemporâneo, muitas vezes achando que ele está atrasado, muitas vezes avançado demais. Então, vocês não devem enroscar que nem pau de enchente. As feministas, né, jogam o bebê fora com
a água do banho com toda a razão, porque o Freud cismou que a sexualidade clitoridiana não dificultava a reprodução, para resumir. Tá? Então, você lê coisas horrorosas, mas não pode, né, jogar o bebê fora com a água do banho. Então, o desafio de ler psicanálise, particularmente Freud, tem que ler o clássico, quer queira, quer goste, quer não, é uma linguagem médica e literária. Então, a gente passa da excitação nervosa, né, para Sófocles, para o complexo de Édipo, para o mito. Né? Porque o mito é uma ferramenta de conhecimento. Agora, a gente está vendo a antropologia valorizando as culturas originárias, que eles tinham formas de conhecimento absolutamente respeitáveis, porque é um outro tipo de conhecimento. Alguma questão aqui? Gente, vocês não estão tendo questão nenhuma, eu vou ficar nervosa. Como diz o Vladimir, não tem pergunta estúpida, tem explanação mal dada. Não tem? Olha, para a psicanálise, a pessoa começa, eu vou falar uma bobagem. A bobagem é tudo de bom. Né? Normalmente é na bobagem que mora aquilo que importa. Não? No final? Então, temos que correr. Eu aqui tenho. Você vai mudar para mim? Obrigada. Só que Freud revoluciona esse projeto. Eu vou ler junto. Ele parte da neurologia, ele foi durante mais de 20 anos um neurologista aplicado, morreu apostando na base química dos fenômenos psíquicos, morreu apostando nisso e fez uma coisa totalmente diferente. Por quê? Houve o fracasso, né, da eletroterapia, dos banhos de imersão, etc. e tal, e a hipnose revela o monstro. Né? A hipnose é um jeito de revelar o monstro sem enfrentar a resistência. Né? A hipnose faz a resistência, vamos dizer, cochilar, porque ela nunca dorme, né? E o sujeito traz aquilo que na análise ele traz, mas com o empecilho da resistência. Então, ele começa a escutar, começa a vir sonho, ato falho, ele mesmo começa um processo profundo de autoanálise, de querer a mamãe, de eliminar o papai, a todas as tragédias, ele era pobre, ele tinha 6 filhos para sustentar, a mulher, a cunhada e as irmãs. Vivia endividado. Né? Então, ele queria, porque queria, chegar numa descoberta que desse para ele sustentar a família. Inclusive, ele queria ser fisiologista. E o chefe do laboratório mandou ele procurar a turma dele. Ele falou, cara, você é pobre, você quer casar? Você vai ter que fazer clínica. Então, veja o que são, assim, os descaminhos da vida. Né? Às vezes você está num descaminho, acha que está tudo péssimo, e aquele descaminho, aquele equívoco te leva para um outro lugar. As provas, no texto que eu relembrei vocês de lerem, ele coloca um monte de exemplos de como o psíquico abala o físico. Um dos exemplos que ele insiste mais são os afetos depressivos que incidem no sistema imunológico, que isso é praticamente um consenso. Podemos passar? Bom, e aí chegamos no que vocês vão aprofundar esse semestre. Achei que não precisava eu ficar, né, batendo nas coisas que vocês vão ver. Então, eu vou deixar vocês lerem.
Então, no inconsciente freudiano, a gente fala freudiano porque tem várias concepções de inconsciente vindas da filosofia, da arte, inclusive do Jung, que é o inconsciente coletivo, e como o sujeito se relaciona com o arcaico, né, do humano, né, que é uma outra proposta. Então, apesar do papai e mamãe, que eu disse a vocês que ele capitula com a heteronormatividade, porque ele não tem solução, não tem equipamento tecnológico, que é a contracepção, porque para a mulher transar não tinha outro jeito, a não ser o coito interrompido. Era um filho atrás do outro. Então, não tem natureza, o ser humano é um ser desamparado. Por quê? Porque o Oswaldo conta uma história linda da cadela, que teve uma cria na casa dele, com vários cachorrinhos, e como a cadela não é que nem a mãe que entra em depressão pós-parto, se bem que tem cachorro que entra em depressão pós-parto, não sabe se vai conseguir amamentar, se não vai conseguir, entra naquela confusão, aquele puerpério, aqueles hormônios alteram toda a cabeça. Não, ele conta, né, que a cadela dava de mamar, né, estava orientada, tal, depois de 2, botava eles para tomar sol, isso eu achei, não sabe, botava em fileirinha para tomar sol. Se o pediatra não fala, olha, o bebê tem que tomar sol obrigatoriamente, então, uma amiga minha tinha filho em Hamburgo, com menos 20 graus, tinha que sair com o bebê, para o bebê tomar sol, né? Não, o instinto, que é algo questionado, eu nem vou entrar nessa discussão agora, porque senão a gente enlouquece. Até o instinto natural está em questão. Nos humanos, então, nem se fala. Então, não há essa orientação. Tá? Se não tem uma orientação natural, o que Freud põe no lugar? O conceito de libido, né? E aqui está o pulo do gato. É a expressão psíquica da energia sexual, que seria a energia que leva à cama, mas também que leva à mesa. O Oswaldo também fala da gastronomia, porque nós estamos aqui e vocês estão fazendo um esforço para se manter acordados, não é só porque vocês vão perder ponto na média, né? Vocês estão aqui porque tem libido investida no desejo de conhecer. Então, nós estamos aqui numa espécie de suruba, do ponto de vista libidinal, que nos liga e que existe um prazer e uma ligação que é da mesma qualidade da ligação erótica. Então, o sexual em Freud não é ver sexo em tudo e ser tarado, é porque ele transforma o conceito de sexualidade, porque é indeterminado o objeto de desejo e é o sexual infantil que dá os traços desse mapa. Então, vocês não estão aqui à toa. Porque eu quero ganhar dinheiro, porque a psiquiatria agora, com as medicações, é sopa no mel, o cara chega, eu dou... Está assim, bem tosco, né? Mas só para... Ou dermatologista, né? Que parece que está ganhando muito dinheiro. Não é só porque o dermatologista quer ganhar muito dinheiro, porque ele poderia ganhar muito dinheiro no mercado, vamos dizer assim, né? Então, tem pegadas da nossa história que essas pegadas vão orientando o nosso desejo sexual. Então, a gente escreve o sexual com letra maiúscula, pensando em Freud, é um psicanalista, o Laplanche, que faz essa sugestão, e o infantil, porque não é aquela coisa, o paciente está muito regredido. Nós somos regredidos, nós somos infantis, né? Eu estou aqui na maior exibição, entendeu? Isto é uma coisa infantil,
porque no colégio a professora me levava para dar aula na classe vizinha e eu achava o máximo. Eu estou sendo um pouco tosca, né? Mas é só para... A minha família é uma família de professores. É para agradar a família, né, Oswaldo? Só que, em vez de ser professora de engenharia, que era o que meu pai queria, eu fui para a psicanálise, que ele achava um horror, viu? Vinha lá com o livro negro da psicanálise. Toma cuidado com isso. A minha avó me lembra... Eu sei que você está lendo esse Freud. Eu sei muito bem quem é esse Freud, que era a questão da sexualidade, né? Então, isso é que você vai deslindando na análise, né? Aí entra a questão do narcisismo, depois a questão da libido. A libido vai ser investida no eu, né? Que é algo, hoje em dia, muito mais importante as questões narcísicas do que da repressão sexual, né? Porque hoje em dia a pegação, quem não pega é que está por baixo, né? Então, hoje em dia, a referência é diferente. Então, a gente está mergulhado num sistema econômico-político que o que está proibido é o fracasso. O cara vem para o consultório, a queixa, hoje em dia, uma das queixas, eu tenho baixa autoestima, eu não consigo, baixa autoestima, eu não consigo, aí quer fazer da análise coach para melhorar a performance, usa termos do mundo corporativo, eu tenho que me maximizar, eu tenho que ir. Hoje em dia, os nossos rivais de tratamento não é o psiquiatra, é a maratona, a gente perde muito paciente para maratona e para esporte radical, e o coach. Isso aqui não está me levando a lugar nenhum, vai para o coach, mas depois volta, porque o coach não, é verdade, é voo de galinha, funciona. Às vezes a gente até apoia, pega o que a pessoa traz do coach, enriquece religião, o psicanalista é contra o evangélico. Não, você aproveita, né? O que dali vem. Tem uma lá que está apaixonada por um cara do trabalho, é casada, ama o meu marido, é evangélica, nem se coloca, não sei o quê. Então, né, começa a fazer falar, minha relação com Deus está mudando. Vamos falar, né? Bom, gente, então, acho que é isso. Depois de 19, temos temos o morticínio da Primeira Guerra, que acabou com todas as ilusões da intelectualidade, da ciência e da arte de que o ser humano ia ficar legal, né? Que foi a Belle Époque. Não, chegou a Segunda Guerra, o ser humano é violento, aí o Freud vai incluir no inconsciente a agressividade, a compulsão a repetir situações dolorosas. Então, é aquela que tem o dedo podre, que escolhe sempre, o cara sem noção, para se dar mal, dando assim um exemplo, que é o que é mais difícil de tratar na clínica, né? É aquilo que se repete, o paciente, mas eu estou falando a mesma coisa. Mas aí é tipo assim, uma espiral. Cada vez que você passa, que nem a história do sapo, cada vez que você passa por aquilo, surge uma outra coisa que pode te reorientar ou agenciar de um modo diferente. Bom, gente, era isso que eu tinha para contar, Oswaldo, não sei se era esse o objetivo. Professora, eu tenho uma dúvida do que seria energia plástica e elástica. O que você pensou? Quem me ajuda a te responder? Não entendi nada. Perfeito. Porque não dá para entender nada. Não, porque é uma coisa tão sem noção, tão fora do pensamento convencional, que, assim, como Freud tem, no fim do século XVIII, a masturbação era uma das fontes mais importantes de loucura, de doença mental. Quer dizer, todas as práticas sexuais aberrantes eram tidas como fonte de loucura, de desarranjo psíquico,
Tá? Então, elas tinham que ser combatidas. Os livros dos pediatras ensinavam a mãe a amarrar a mão de filho na cama, a separar as pernas da nenezinha, para ela, né, não... Era uma coisa realmente de controlar movimento social, controlar o corpo. Se você disciplina o corpo, porque a energia mais disruptiva, mais incontrolável que a gente tem é a energia sexual, que inclui o narcisismo hoje em dia, tá? Então, eram práticas sexuais diretas. O que Freud traz para a gente? Que a libido é uma força que ela parte do corpo, mas ela vai se expressar nas suas fantasias. Sabe aquela coisa de ficar viajando com o ficante, ouvir aquela música e lembrar daquela balada? Né? Nenhum bicho faz isso. Sabe, a cadela está no cio, o Oswaldo também menciona. Vai lá, resolve, o Oswaldo até menciona, tinha uma cadela chique na casa dela, um cão chique no vizinho da frente, tentaram cruzar, um não quis saber do outro. Se fosse um homem ou uma mulher, né, para atender papai e mamãe, e ela ficou com vira-lata. Tá? Então, essa força, na mão da visão freudiana, ela se transforma, não é acasalamento, é esse papo que a gente está tendo, tem uma energia. A libido, ela não é diretamente sexual, nós não estamos transando diretamente, nós não estamos na cama, mas a gente está numa ligação amorosa, ou raivosa, ou ambivalente. Eu estou falando porque, junto com a libido, você tem sempre a destrutividade. É muito comum o paciente, faço ou não faço análise, briga com você porque você não fala nada que preste e tal, mas continua firme. Né? Então, ela é plástica e elástica porque ela investe o que nós estamos fazendo. Do mesmo jeito que ela investe você na cama. Ou que, por exemplo, o ser humano é o único bicho que é complicado para comer, é complicado para defecar, é complicado para urinar, é complicado para respirar, porque você tem asma, encoprese, enurese, qual foi o primeiro que eu falei? Anorexia, bulimia, entendeu? Quer dizer, todas as funções fisiológicas, elas são atravessadas libidinalmente. São atravessadas pelas fantasias. Você não vê essa moça que não comia na casa do pai, porque ela tinha uma fantasia de que ela ia ser envenenada. Por quê? Pela destrutividade, provavelmente da madrasta, e pelo investimento libidinal dela no pai. Por que meu pai não ficou comigo? Porque, inclusive, o pai tirou a cama dela e deu a cama dela para a filha da madrasta. Então, isso é que é um Lego. Tem uma peça aqui, eu nem sei se vocês brincaram com o Lego. Uma peça aqui, outra peça ali. Eu não falo quebra-cabeça, porque aí parece que uma hora vai ficar tudo claro. Né? Não, é um caminho. Tem aquele ditado, né? Caminhante, o caminho se faz ao andar. Te agradeço falar que não está entendendo nada, porque quando a gente não está entendendo nada, a gente está começando a entender. Deu? Deu, entendi. Entendi assim a sua explicação. Entendi. Mas a libido, ninguém sabe, ninguém viu. Aí é que está. Aí você precisa ver se isso faz sentido na sua clínica. Porque você não vai para a clínica com o conceito de libido na cabeça, você vai com a tua vida, com a tua história. Esses conceitos, eles ficam ali como um pano de fundo. Normalmente, isso vai ficar claro na supervisão, porque na clínica você vai à luta. Depois você fala, por que eu falei aquela merda, com o perdão do palavrão? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Porque não rolou o encontro ali, rolou aquilo que tinha que rolar. Então, você está tocando num ponto que é o osso do caroço, que é a correlação, a articulação da teoria com a clínica. Não é, suponho, como no caso da medicina, então achou o bacilo de Koch. Tá? Então, o bacilo de Koch
teoricamente, produz a tal doença. Aí você vai lá no microscópio, tal, o cara está com sintoma de tuberculose, e de fato ele tem o bacilo. Então, por quê? Porque você trabalha com o visual e você trabalha com a unideterminação. E aqui a gente trabalha. Por isso que, para fazer psicoterapia em linhas psicodinâmicas, você tem que achar que o inconsciente faz sentido. Não é acreditar, porque o inconsciente ninguém sabe, ninguém viu. Aquilo tem que fazer sentido na tua orientação clínica. Eu contei os exemplos para comprovar que na experiência clínica, né, a minha identificação com a ideia do inconsciente funcionou. Realmente funcionou. Né? Agora, eu não contei aqui os casos que não funcionam, que é o arroz com feijão, tá certo? Porque eu não vou fazer aqui uma má propaganda em causa própria. Porque às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Também o paciente tem que se identificar com essa sua postura. Tem pacientes que não se identificam. Né? Realmente eu insisto, se o paciente se organiza no candomblé, ótimo. Se ele se organiza no evangelismo, não há, na minha posição, não há juízo de valor. Né? Depende, tinha um livro muito bacana na época que eu estava na faculdade, que chamava Psicoterapia do Oprimido, que é quem não tem acesso ao serviço. Então a gente xinga, né, na manipulação das massas e tal, mas tem que ver como é que aquele produto da cultura acolhe o desamparo. Porque, voltando à cadela, a gente é desamparado, a gente tem que decidir desde de manhã até dormir o que a gente vai fazer. Se vai vestir tal roupa, se vai cabular tal aula, o que vai fazer com tal paciente, o que vai fazer com o plantão. Esse é o nosso desamparo. A gente tem que lidar com essas forças todo o tempo. O que mais? Ainda temos 10 minutos. Oi? Eu queria entender melhor o que seria esse mapa do desejo. Porque também não está bem colocado, viu? Sabe por quê? Porque mapa dá uma ideia de que você visualiza alguma coisa, até preciso retirar, sabe? Para falar bem a verdade. Porque dá a ideia de que você visualiza. Na verdade, você não visualiza. Você vai escutando e conhecendo, e escutando e conhecendo certos traços congelados, né, na sua relação com o mundo. Que camadas de determinação tem e o que você pode fazer a respeito. Né? Uma que eu estava contando, essa história do meu pai, professor de engenharia. Né? O meu mapa do desejo, na atividade de transmissão, tem algo a ver com isso. Isso também não esclarece nada. Outras coisas esclarecem, mas que eu não vou contar. Vocês concordam comigo? Porque, né, a gente tem que ter uma certa descrição. Então, você vai descobrindo umas pegadas em que você se enrosca na vida. Né? É isso que eu estou chamando de mapa, quer dizer, não é... Seria as pistas do desejo. Camadas. O Freud faz uma imagem do inconsciente em relação a Roma. Tem a Roma etrusca, tem a Roma latina, tem a Roma não sei o quê, tem a Roma atual. Né? Em vez de você pensar que uma coisa está empilhada em cima da outra, a igreja etrusca com a igreja católica, né? Você imagina que elas estão uma ao lado da outra. Quer dizer, entre aspas, o bebê que você foi, o seu impulso vital, a sua destrutividade, essas coisas foram criando modos de você, posições suas em relação ao mundo que você... O paciente vítima tem um traço masoquista aí. Né?
Ah, é porque ele está sempre vitimado, é sempre vítima das coisas. Aí você começa a ajudar a escutar como é que ele se engancha nessa, como é que ele provoca. É clássico a história da mulher que gosta de apanhar, entre aspas, né? Até, ai meu Deus, hoje em dia é péssimo falar isso. É péssimo. Mas, psicanaliticamente falando, tirando a violência contra a mulher e o feminicídio e a condição de opressão, bom, tem homens também que gostam de ser dominados, só não apanha porque a mulher é mais fraca. Né? Muscularmente, a gente não tem o mesmo poder, né, de bater num homem do que um homem tem. Mas você tem pacientes mulheres ou mulheres que vocês conhecem que dominam, né, marido. Então, você vai escutando como aquela condição de vítima, a pessoa tem um gozo masoquista ali, que é a coisa mais difícil de tratar, né? Porque junta uma coisa mortífera com um prazer. Então, como você chama? Hã? Ana Luísa, sinceramente, não está rolando mais esse mapa do desejo, porque ele cria confusão. Né? Então, que são coisas que você depende de muito investimento no autoconhecimento. Né? Aí, se tinha ajudado com alguma ideia. As pistas do desejo, talvez. Uma sexual infantil forneceria as pistas do desejo? É mais pensando na ideia de que não há orientação instintiva. Pensando no texto do bloco mágico, na rede, na ideia de rede também, né? Como se fosse, não é exatamente um mapa, mas é uma rede que vai ganhando camada. Bloco mágico, corrigir. O bloco mágico é uma das concepções do inconsciente mais simpáticas em Freud, porque, inclusive, no próprio Freud, ele muda. Ele não deleta a concepção anterior, ele integra, então você acha que ele está mudando, mas ele está integra. Uma ou outra coisa ele deleta de vez, mas a maioria das coisas não. Então, aquele brinquedo em que você tem, acho que a geração de vocês nem tem graça, né? Tem uma película plástica, tem um quadrado, né, com uma película plástica quadrada que você levanta. Embaixo da película plástica tem um papel de seda. E embaixo do papel de seda tem uma cera. Então, você abaixa o plástico e aí você escreve com um estilete na película plástica. Então, você escreve lá, desenha tal. Aí você levanta a película plástica, apaga. Só que na cera ficou inscrito. Então, a outra vez você faz a mesma coisa na cera, você levanta, apaga tudo. Então, é isso que a Ludmila está lembrando. Fica ali, é muito mais nessa ideia de rede. Né? Tá vendo? Vocês são mais jovens, vocês já raciocinam com rede, não com mapa. É verdade. O campo semântico das palavras, né, para onde elas levam a gente, é muito importante. Então, realmente, a tiazona tem que se atualizar. Então, é uma ideia de algoritmo, por exemplo. O algoritmo, inclusive os produtores de algoritmos, fazem estudos de desejo inconsciente e trabalham isso quando eles mandam as coisas para você. Não é só o que está manifesto ali, no que você procurou. Tem uma interpretação deles do manifesto. Então, esse mapa é como um algoritmo, ele reúne, né, numa rede aquelas coisas que te capturam. É esse o funcionamento libidinal. Por isso que a força, que a colega estava perguntando, ela é plástica e elástica, porque um colega nosso contou uma pesquisa de grávidas, né? Que a mulher, antes de confirmar que está grávida, já fica com o olfato ruim, já começa a procurar na internet desodorante sem perfume, creme sem perfume, eles sacam e descobrem antes da mulher que ela está grávida, já começam a mandar. Né?
É o Pedro, acho que o Pedro trabalha aqui, né? O Pedro faz uma pesquisa sobre as redes, o impacto das redes na subjetividade, muito legal. Eu não estou falando que as perguntas têm a ver com dificuldades da explanação. É isso. Quem mais? Eu queria dar um depoimento. Assim. Eu sou psicanalista já há 40 anos. Eu já fiz de estudo, já, enfim. Mas é interessante como, assim, escutando você, as coisas se destacam como se fossem novas, de repente. Eu sei de tudo isso. Mas você falando, parece que é inesgotável a capacidade que a gente vai tendo de entender a psicanálise. Cada hora de uma... Que nem aquele cristal. Tem várias facetas. Prisma. Que a luz entra. Então, assim, uma aula que é mais ou menos até básica, né? Meio banal até, né? Para nós seria... Como faz pensar. E ela, na verdade, não é banal, porque toda essa coisa do projeto freudiano que eu coloquei, eu aprendi tudo isso bem depois que eu dava grupos. Isso mudou muita coisa na minha visão. O Márcio e a Ludmila me encheram o saco com as perspectivas do Viveiros de Castro e do trabalho antirracista, mudaram a minha visão. Né? Então, a gente vai se atualizando com... Olha, o Guimarães Rosa fala uma coisa muito bonita. Mestre é quem aprende. Não é? Né? Então, o que vai nos atualizando é a libido, que o Freud vai chamar pulsão de saber. Né? Você tem que ter um impulso de saber. Né? Para aguentar esse tranco que vocês aguentam na residência, tem que ter mesmo uma força de querer saber muito poderosa. E é isso que vai fazendo. Então, para mim, também tem muita coisa nova aqui. Porque a gente vai, o Freud é inesgotável, aí você vai encontrando com figuras como o Márcio e a Ludmila, e as perguntas vão te, né, a bibliografia atual, isso inclusive da angústia. Da angústia, porque a gente já está com 40 anos de carreira, já está, né, meio puta velha, com perdão do palavrão. O que é mentira, porque a gente também vive ansioso. Né? Esse senhor que me largou, que resolveu ficar sozinha, eu fiquei meio ansiosa. Falei, pisei na bola. Não sei. Né? Então, essa ideia de que as coisas... A incerteza, olha, o Lacan falou na década de 70. O ser humano vai ter que aguentar um tal grau de incerteza que o fundamentalismo vai voltar com toda a força. Né? Falou isso, né? Falou numa entrevista, né, Márcio? Depois acho que o Márcio pode dar referência. Então, a gente que lida, né, com verdades que mancam, claudicantes, vacilantes, passa muita angústia, mas a gente tem a contrapartida de ter mais prazer e de se sentir mais desenvolvido, entre aspas, mais antenado. Olha, então eu desejo para vocês uma linda jornada, cheia de angústias produtivas, não paralisantes, impulsionante, porque se não tiver um X de angústia, inclusive eu estou com uma paciente que ela não sabe se termina ou não, ela fez um processo lindo, porque as sessões ela fala, nossa, mas eu estou bem, não estou sentindo aquela angústia que eu sentia. Olha, é uma paciente da minha idade, tem 66 anos, gay, não é bonita, não tem o corpo escultural, muito pelo contrário, e arrumou uma companheira e vai casar semana que vem. Realmente dá vontade de dar alta, mas aí ela acha que tem... E ela está falando, acho que eu não tenho, falta um dia aqui, atraso outro dia ali. A gente está terminando, porque tem que ter um quantum, né? Que é uma palavra que vem das ciências duras, que o Freud usa. Tem que ter um X de intensidade
né? Você tem que precisar daquilo e tem que ter o desejo. Porque não adianta ter desejo, para me autoconhecer e não ter angústia. E ter angústia, eu preciso, mas não tenho o desejo de fazer aquele caminho. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Desejo um belo caminho.